Olá, recebendo no meu canal com muito prazer o professor Cristóvão Buarque. É sempre uma alegria poder conversar com o professor Cristóvão Buarque, um humanista como aqueles dos velhos tempos da antiguidade. Então nós podemos passar por vários temas, por várias questões, e o professor Cristóvão é também aquele que identifica, aponta a educação como um dos grandes problemas nacionais. Eu lembro que em 2006 uma pessoa me disse assim: puxa vida, esse candidato só fala em educação. Eu falei, é pouco? É pouco isso? Eu falei, mas é pouco? Meu Deus do céu. Então, muito obrigado, professor Cristóvão Duarte, ter aceito o meu convite. E eu já encaixo a primeira pergunta para o professor. E agradecer novamente ter aceito o meu convite. O que é ser uma nova esquerda no século XXI, na terceira década do século XXI? Primeiro, boa tarde a cada uma e a cada um, e dizendo que o meu prazer é ainda maior do que o seu, de estar aqui conversando com um jornalista que nos orgulha a todos. Para mim, a esquerda do século XXI é a esquerda que entenda as curvas que a história deu nas últimas décadas e que nós não esperávamos. Por exemplo, a curva da robótica, da inteligência artificial, substituindo o trabalhador que nós conhecemos por outro tipo de trabalhador e, sobretudo, dispensando trabalho. Nós continuamos defendendo o emprego, e precisa também, mas temos que discutir como será o mundo sem emprego e as pessoas podendo viver bem nele. Nós não percebemos, por exemplo, a mudança na fertilidade, no número de crianças que nascem por casal, ou se quiser dizer, por cada mulher. E isso muda as finanças, sobretudo da Previdência. A esquerda tem uma delas que não entendeu. Nós não entendemos que há, a partir de agora, limites à taxa de crescimento econômico por causa da crise ecológica. Nós atingimos um ponto de limites ao crescimento. Então, o que temos que oferecer agora para um mundo melhor e mais belo, isso sim tem que continuar, um mundo melhor e mais belo, nós temos que oferecer agora o equilíbrio ecológico, mesmo que isso leve a uma redução no consumo. E aí que não seja o consumo dos que já não consomem, tem que ser dos que consomem muitos. Nós temos que perceber que a própria democracia, a partir de agora, se ela se limitar apenas aos nacionais, sem levar em conta as consequências globais das decisões, a democracia não sobrevive, porque os problemas ficaram planetários e a democracia continua nacional. Essas são algumas das curvas que a história deu e que os teóricos da esquerda no passado não podiam imaginar nem formular alternativas para levá-las em conta. O pior é que os nossos filósofos estão pensando nisso, mas os nossos políticos da esquerda continuam pensando com base no passado. Para resumir, um ponto muito comum hoje em dia, o problema dos direitos trabalhistas. A direita tem legitimidade, se quiser, para ser contra isso. A esquerda tradicional tem legitimidade para defender os direitos, como está na LDB, Mania da Educação, está vendo? Na lei trabalhista. Tem direito, mas não vai resistir, porque a realidade é outra. Então nós temos que avançar nos direitos trabalhistas para os tempos de hoje. E não é segurando as leis do passado, mas melhorando as leis do passado do ponto de vista delas serem sintonizadas com a realidade histórica. É isso que eu acho que é uma esquerda do século XXI, uma esquerda sintonizada com a realidade da história neste século, e não uma esquerda nostálgica pensando em 1950, por exemplo. Esqueci de dizer mais um, o esgotamento do Estado para resolver os problemas. A esquerda tinha essa tradição. Não dá mais. O Estado se esgotou fiscalmente, moralmente, porque tem servido para manter privilégios
e tem trazido corrupção, e gerencialmente o Estado não consegue mais fazer funcionar bem as coisas no tamanho que ele ficou. Nós precisamos de uma nova esquerda, não da direita. Deixa eu perguntar ao professor, e nessa visão geral, como é que fica o Brasil na terceira década do século XXI e agora com o novo governo que assumiu a 1º de janeiro, depois de nós termos passado, e a cada vez vem a lembrança do último quadriênio presidencial, de momentos e acontecimentos num dia, no outro, foram tantos que eu até brinquei, parodiando aí uma conhecida filósofa, que nós somos nos acostumando com a barbárie, banalizamos a barbárie, não sem querer, não nós, mas era tanta coisa, que a gente tinha dificuldade de resposta. Eu pergunto ao professor, e aí, e nós aqui no Brasil, com todas as nossas contradições sociais e com esse novo governo, de forma sintética, claro que eu sei que é uma questão complexa, como é que é possível encarar o governo Lula com a sua visão de mundo, né, com esses desafios que o Brasil tem numa eleição tão particular como foi a de 2022, de uma frente ampla democrática? Vou dividir em duas. O Brasil como fica e o governo Lula como fica no Brasil. Do ponto de vista do Brasil, eu acho que nós estamos numa posição privilegiadíssima nesse momento da história. Porque nós não fazemos parte dos países como Europa e Estados Unidos, que enriqueceram tanto com a história anterior que não tem como mudar isto. Por exemplo, o problema da migração, que é um problema planetário. Os países europeus não vão conseguir abrir as portas para receber todos os pobres do mundo. Eles vão ter que defender os seus interesses nacionais contra a história, que, se for humanista, vai ter que abrir as portas, mas não vão poder abrir as portas para o nível de consumo que eles têm. Eles avançaram demais na Revolução Industrial tradicional. Os africanos não têm como trazer uma alternativa para o mundo. Os europeus não precisam dessa alternativa. O Brasil está no meio. O Brasil é a melhor média dos países. O Brasil tem a renda per capita igual à média da renda per capita mundial. A concentração de renda absurda no Brasil é a mesma do mundo inteiro se você coloca a Noruega e o Congo. Nós temos todos os problemas do planeta e nós temos recursos que alguns países não têm. E temos uma massa crítica já, 8 milhões de universitários, deveria ser uma massa crítica para formular um humanismo para o futuro. Então o Brasil está numa posição privilegiada nesse sentido. Nós não somos tão ricos que não precisamos de alternativa e nós não somos tão pobres que não conseguimos ter alternativas. Por isso, aí eu vou para a segunda parte, ter um presidente como Lula pode ser um privilégio do ponto de vista de uma resposta planetária. O Lula tem 3 características especiais. Ele é um homem sensível para os problemas planetários, ele tem um carisma de aceitação hoje no mundo, e ele é presidente do Brasil. Não é da França, nem é do Congo. Ele poderia ser um estadista planetário, que é uma coisa que nós não temos. Para isso ele tem que dar certo no Brasil. E aí é que vem o problema. Ele tem a formação, ele tem o preparo, ele tem sensibilidade, mas esse governo não dará certo se ficar um governo de um partido só, se não for um governo da diversidade. E, sobretudo, se for um governo com a visão do passado, com a visão dos anos 50, dos anos 70, 80. Se continuar defendendo que a saída toda passa pelo Estado, não passa mais, que a saída toda passa pelo crescimento industrial, não passa mais por isso, que o emprego é o mesmo tipo do passado, e aí, o que eu sempre falo, se não entender que o vetor do progresso é a educação de qualidade máxima e com equidade absoluta. O filho do mais pobre na mesma escola do filho do mais rico, e essas escolas iguais
equivalente às escolas dos países mais educados, como Finlândia, Irlanda. Isso eu sinto que o governo Lula não percebe. Eu ainda acho que é um governo muito prisioneiro de um partido, no caso o Partido dos Trabalhadores, prisioneiro muito dos sindicatos formados nos interesses e na mentalidade do século XX, para não falar que é XIX, e com uma visão de progresso baseada no crescimento econômico. A diferença da esquerda para a direita nesse sentido é que a esquerda quer o crescimento econômico da produção distribuindo melhor. A direita quer sem se preocupar com a distribuição. As duas são inviáveis daqui para frente. O progresso não vai se medir mais pelo aumento no número de automóveis produzidos, e sim na melhoria da qualidade do transporte, da maneira que for possível. Eu creio que estamos numa posição teoricamente bem no Brasil, e teoricamente bem com um governo liderado por Lula. Mas eu temo que nem o Brasil entenda e nem o Lula entenda que isso vai exigir modelos diferentes do passado. Temo, pelo que eu vi até agora, que o modelo, a concepção, a visão, continua sem levar em conta essas curvas que a história deu e que muitos de nós não percebemos. Professor, é possível dizer que o clima político do Brasil mudou, né, a partir de 1º de janeiro. Ontem eu estava até à noite no Jornal da Cultura e apareceu lá uma imagem de uma matéria de uma senhora que foi designada por FNDE, e ao fundo estava o Weintraub, ainda no governo Bolsonaro, estava ao fundo. E depois estavam comentando sobre o atual ministro da Educação, o senhor Camilo Santana, e a senhora secretária de Educação Básica. Eu falei, olha, posso ter críticas a Camilo Santana, etc., mas que diferença, hein, entre o que nós temos agora e que tivemos num passado tão recente. O Weintraub mal conseguia escrever, ele trocava os 2 S pelo C cedilha a todo momento, além de achar que o Caftá, com T, era um escritor. Eu falei, puxa vida, realmente isso é fantástico. Eu brincava, né? Então, Romos, Babaganush é a tríade dos escritores tchecos, tal. Bem, nós mudamos, mas eu falei, é o primeiro passo, mas temos que caminhar muito, a estrada ela é muito longa. Então eu justamente colocaria, tem algumas novidades que ocorreram nos últimos anos e para mim foi uma surpresa. Eu não esperava uma extrema-direita tão forte politicamente e eleitoralmente como nós vimos nos últimos anos. Eu pergunto ao professor que tem uma longa vida política também, que observa os acontecimentos mundiais, aí saindo um pouco desse campo, a questão da extrema-direita brasileira, ela veio para ficar? Ela veio para ficar até que surja uma esquerda que sensibilize, entusiasme a juventude. A verdade é que nós continuamos, mesmo que não explicitamente do ponto de vista socialista comunista, nossos símbolos ainda é a foice e o martelo. Ainda não é o chip. Aí a juventude que não tem um símbolo compatível com o futuro cai na suástica. A suástica tem ressurgido por culpa nossa, que não estamos colocando um símbolo. Veja bem, quando eu digo símbolo não é o desenho, né? Eu digo símbolo um conjunto de ideias, de bandeiras, que mostrem aos jovens que podem ter esperança de um mundo melhor e mais belo. Comparando, por exemplo, o Lula com o Bolsonaro, é uma diferença imensa. O ministro Camilo com o ministro Weintraub, é uma diferença imensa. Mas eu não quero comparar apenas eles com o passado. Eu quero comparar o futuro que eles estão acenando. E aí eu confesso que eu fico menos otimista. Comparar o Weintraub com o Camilo, não tenha dúvida, eu estou com o Camilo para valer. Mas eu quero comparar o Brasil, na sua educação, com a Finlândia. Então eu gostaria que ele, o novo ministro, estivesse acenando o que é que nós vamos fazer para, em 30, 40 anos, chegarmos à Finlândia, ou à Irlanda, ou à Coreia do Sul. Eu não estou vendo ainda acenar-se com isso.
eu estou vendo, sim, felizmente, a resolver os problemas que o Weintraub deixou, mas que já vinham de antes dele. Nós cometemos o erro de jogar toda a culpa no vírus do Covid e no vírus do Bolsonaro. A educação já era muito ruim antes. É como se tivesse havido um terremoto num povoado de casebres. Os casebres caíram por causa do terremoto, mas eram casebres. Nós temos que propor sair dos casebres, eu chamo até as escolas senzala, e chegarmos a um Brasil com escolas Casa Grande, todas elas, no sentido da qualidade. Então, quando eu comparo com o passado, me dá uma alegria. Quando eu comparo com o futuro, eu fico meio preocupado, porque eu não estou vendo uma sinalização das grandes mudanças. Um dia desse eu vi o ministro fazendo um discurso sobre quais são as prioridades. Ele disse todas as prioridades certas para o presente. A merenda não pode ficar nesse valor. As escolas não podem ficar apenas sem ser em horário integral. Mas não sinalizou como é que eu vou fazer para que o Brasil saia do analfabetismo contemporâneo. Analfabetismo contemporâneo é uma população que não sabe ler muito bem seu idioma, não fala pelo menos mais um idioma, cada criança não sai do ensino médio com um ofício, isso é analfabetismo, não tem um ofício, não sabe as bases da matemática, da física, da química, da geografia, da história, e não tem noções da necessidade de solidariedade. Solidariedade entre os seres humanos, independente do país, e com a natureza, para podermos ter equilíbrio ecológico. Então, o analfabetismo para a contemporaneidade parece ainda estar como uma aceitação de condenação do Brasil. Eu gostaria de ver os nossos ministros, aí eu não falo só da educação, mais ambiciosos e responsáveis. Como é que você é ambicioso e ao mesmo tempo responsável? É você dizendo o tempo que vai levar para cumprir a sua ambição. O ambicioso e responsável é o que promete um futuro ambicioso para amanhã. Mas um que promete um futuro ambicioso para daqui a 10, 20, 30, 40 anos, conforme o necessário, é responsável. Mas eu quero um ambicioso responsável e não um responsável acomodado. Ou até mesmo, o Brasil tem hoje, irresponsáveis acomodados no presente. A palavra futuro não tem sido muito pronunciada no atual governo. O atual governo pronuncia muito a palavra passado. E aí ele vence. Comparado com o passado dos últimos 4 anos, vence. Mas eu quero falar com o futuro dos próximos 20 anos. Eu acho que essa é uma das questões centrais aí que o professor destaca, a questão do futuro. Eu acompanho, claro, fiquei tantos anos na universidade pública como professor, depois também dei aula no ensino médio, escrevi manuais de história, conversei muito sempre com professores e com secretários estaduais da educação. Até agora o secretário estadual do Espírito Santo foi me orientando no mestrado e doutorado quando eu era professor da pós-graduação da UFSCar. E eu perguntei para ele como foi a questão da Covid na educação, quer dizer, os reflexos da Covid. Ele falou justamente a análise que o professor destacou, ou seja, nós já tínhamos um problema antes, que era grave, e foi agravado, claro, durante os 2 anos, na prática, sem escola, especialmente para os mais pobres. E nós temos também o analfabetismo produzido pela Covid, né? Como é possível conviver, eu já até falei algumas vezes, até no Jornal da Cultura, isso, acho que em termos de analfabetos funcionais, não sei o número exato, se são 25, 30 milhões, que consiga ler um texto de 15, 16 linhas e compreendê-lo. Quando é que nós podemos ter um governo que fale assim, nós vamos acabar com o analfabetismo em 4 anos? Aí veio a ambição, justamente, pode não dar em 4 anos, mas pode ser em 6, ao menos a pessoa saber ler, escrever e resolver conseguir ter as 4 operações ser parte do seu cotidiano.
Quando é que nós vamos acabar com essa chaga do analfabetismo? O mais primário possível, não esse tão complexo de dominar inclusive as mídias, as novas tecnologias, mas o beabá, ler, escrever, somar, dividir, multiplicar, subtrair, o que é o mínimo que se exige de uma pessoa para ser cidadão, né? Porque se sequer consegue ler, como é que pode ser cidadão? Bela pergunta e lamentavelmente oportuna. Chegando meados do século XX, é uma pergunta oportuna falar quando é que vamos ter um presidente, um governo, uma mobilização nacional para erradicar o analfabetismo. Eu quero lhe dizer que é mais grave do que quando você falou participar. 10 milhões de brasileiros não reconhecem a bandeira. Porque para conhecer a bandeira brasileira, não basta saber a diferença de cores. É preciso saber ler um texto. Está escrito ali, ó, ordem e progresso. Se você misturar aquelas letras, o analfabeto pensa que ainda é a bandeira. Se você tirar o ordem e progresso e colocar em inglês, ele pensa que é a bandeira brasileira. Então veja que atraso. Nós não ensinamos nem mesmo a conhecer a bandeira porque ela tem um texto escrito. Pois bem, acho oportuno também você trazer, porque eu não vi ainda o atual governo falar em erradicar o analfabetismo. Inclusive, porque há uma influência grande dos pedagogos de que não temos que nos preocupar com isso. Se a gente alfabetiza as crianças, daqui a 50 anos, os analfabetos adultos de hoje morreram. Muitos pensam assim. Eu fui ministro um ano. A única coisa que eu imaginava que eu ia deixar, não pensava que ia ficar só um ano, eu achava que ia ficar uns 4. A única coisa que eu pensava que eu ia deixar em 4 anos era a erradicação do analfabetismo. Mas como você bem disse, pode ser 5, pode ser 6, dá para fazer. Hoje mesmo eu estava dizendo, nós temos 8 milhões de universidades e 10 milhões de analfabetos. Se cada um alfabetizasse um, já estava resolvido. Não é que vai ser por aí, mas é pela mobilização de quem sabe ler para ensinar quem não sabe ler, pagando por isso, que era a ideia que eu tinha. Agora, veja bem, o atual governo não está falando nisso. E aí é que vem minha preocupação. Eu temo que o governo Lula repita um erro dos governos anteriores dele. Preocupar-se mais com a universidade do que com a educação de base. E na educação de base com a alfabetização dos adultos. Mas, e aí o ministro está preocupado, eu sei, com a alfabetização das crianças na idade certa. Com isso, daqui a alguns anos não teremos analfabetismo. Eu tenho defendido, entretanto, Antônio, insisto, que a gente deveria trazer a alfabetização, tirar a alfabetização de adultos da preocupação educacional e levar para a esfera dos direitos humanos. Exato. E eu falei isso com o ministro, mas em pé, durante um grande evento, nunca conversei com ele, não tenho contato com o ministro dos Direitos Humanos. Alfabetização é uma questão de direitos humanos. O analfabeto, ele é chicoteado dentro da cabeça cada hora que ele acorda e olha o mundo ao redor, que é um mundo letrado. Nós tínhamos que levar esse tema para o Ministério da Educação dos Direitos Humanos, o Ministério dos Direitos Humanos, a questão dos direitos humanos, acabar com essa tortura que é o analfabetismo de adultos no mundo letrado. Não custaria muito, não é difícil. Eu tentei com uma filosofia, pagar a entidades para que alfabetizassem adultos. Agora, pagar por alfabetizado. O Brasil tem muitos programas de alfabetização, mas paga para formar os professores que vão alfabetizar. E eles não vão alfabetizar. Eles entram ali, pegam a bolsa, arranjam a formação, tentam emprego, mas o emprego é de formar outros alfabetizadores. A gente tem que ir aos analfabetos. Há uma resistência a isso. Fico muito contente que você traga, porque é raro trazer esse tema. O analfabeto, ele é invisível. E aí não é considerado. Nós nos preocupamos mais no Brasil com quem termina o ensino médio e entra na universidade. Essa tem sido a tática, e essa tem sido um sucesso. O Brasil passou de 2 milhões de universitários para 8 milhões em 20 ou 30 anos. É um fenômeno.
Mas resultado, as universidades estão morrendo porque não tem aluno capaz de captar o que o professor ensina. 30% dos alunos das universidades abandonam o curso. Alguma coisa está errada. Ou estão fazendo muitos alunos na universidade, ou estão tendo poucos alunos terminando o ensino médio com qualidade, que é o analfabetismo para a contemporaneidade. Mas esse é um passo seguinte. Eu acho que... Seguinte não, tem que ser simultâneo. Mas a erradicação do analfabetismo é uma questão de direito humano. Esse país conseguiu acabar a tortura física. Não acabou a tortura moral, que pesa, e mental, que pesa sobre nossos analfabetos. Essa seria uma bandeira que o governo Lula poderia ter. Ambiciosa, viável e que deixaria uma marca. Se a gente fizesse isso, a gente deixaria uma marca. Até porque poucos não percebem, mas uma criança cujos pais são analfabetos, essa criança tem muito mais dificuldade de êxito na escola do que uma criança cujos pais são alfabetizados. Temos que erradicar o analfabetismo de adultos até para melhorar a educação das crianças, e não o contrário. Educar as crianças para acabar com o analfabetismo de adultos. Eu estava conversando, me lembro com quem esses dias, e estava pegando alguns exemplos da Europa. No caso da Itália, por exemplo, que seria o nosso ensino médio, né, o antigo segundo grau, e o professor acabou de minutos atrás de falar sobre isso, de sair com uma profissão. Nós temos aqui a necessidade, parece que imperiosa, de a universidade. Sem a universidade, você é como se fosse nada. E muitas vezes você tem um diploma, mas não consegue inserção no mercado de trabalho. E são milhões, não acontece com 1, 2, 3, mas com muitos jovens universitários recém-formados. E se tivesse no ensino médio, sair com uma profissão, ter uma inserção como tem em outros países, e recebendo salários bons, consideráveis. O porquê, historicamente, no Brasil, na sua interpretação, nós temos essa necessidade do diploma universitário e temos, não sei se um certo desprezo pelo ensino técnico, que seria correspondente, grosso modo, ao ensino médio. Qual a razão? Por que isso? O que tem dentro da gente, da sociedade brasileira, das famílias e das pessoas? Não sei se eu estou sendo muito pretensioso na questão, mas eu gostaria de ouvi-lo. Você está totalmente correto. Eu diria que são duas coisas lá atrás: o império e a escravidão. Os barões e duques, eles queriam um diploma e não precisavam de trabalhador especializado, porque tinham os escravos para fazer todo o trabalho braçal. Isso ficou até hoje. As pessoas acham que a universidade é o caminho para ter o diploma, não o conhecimento. E alguns vinculam diploma a um salário. Isso está desaparecendo. Não são poucos, são multidões que têm diploma universitário e não têm emprego. Ou até conseguem um emprego, mas algo que não tem nada a ver com o curso que fez. Ou seja, jogou-se dinheiro fora para formar um engenheiro que não trabalha como engenheiro. Nós temos que mudar isso. A proposta que há muitos anos eu defendo é de que o ensino médio deveria ter 4 anos e não 3 apenas. E todo mundo sair com um ou mais ofício. E isso é fundamental. Você vê um país, eu estou citando outra vez, a Finlândia. Um garçom na Finlândia fala 3 idiomas, conhece de vinho, sabe o que é que faz mal a diabetes, sabe o que é que faz mal a pressão alta, e tem um salário muito próximo dos profissionais de nível superior, na maioria deles. Quem sabe, um bom marceneiro nesses países são não só empregados rapidamente, como têm salários substanciais comparados com os universitários. Nós ainda temos um resquício do império. A universidade é um caminho para o baronato. Não o baronato financeiro mais, o baronato do diploma. Antes se dava um diploma, um título de conde, barão, visconde. Agora se dá um título, doutor. As pessoas desejam no Brasil 2 coisas: um carro na garagem e um diploma na parede. A gente tem que romper com essa visão. A gente tem que pensar que todos vão ter bem-estar
e nem sempre vem do carro na garagem. E que para criar uma sociedade de bem-estar, nós temos que ter uma população educada, não necessariamente universitária. Para você ver como essa coisa que você trouxe é tão forte, quando o Enem foi criado pelo ministro Paulo Renato, era para avaliar o ensino médio. Ninguém deu valor. Quando, não lembro quem, colocou o Enem como instrumento para entrar na universidade, boa coisa, aliás, não tem dúvida, o Enem foi para o Jornal Nacional. Não porque avalia o ensino médio, mas porque é a porta de entrada para a universidade. E esqueceram que Enem significa Exame Nacional do Ensino Médio. Ninguém lembra disso. Hoje, Enem significa vestibular. Não, Enem é o Exame Nacional do Ensino Médio. Quem está ligando para isso? Quem vai atrás de ver a nota que tirou cada escola? Que era o objetivo do Paulo Renato. Não, a gente vai ver quem passou no ingresso da universidade. Essa é uma tragédia. Eu creio que um dos grandes problemas da educação brasileira é a mente nossa em relação à educação. Primeiro, não dá muito valor à educação. É uma característica brasileira. E segundo, quando fala em educação, só pensa, como você lembrou, na universidade, no ensino superior, que está fracassando por isso. Porque não existe ensino superior sem educação de base. Não existe. Não tem qualidade. Tem para 1, 2, 3 universidades que trazem os bons, mas não para o sistema inteiro. O sistema está fracassando. Nossa universidade, o sistema com 8 milhões, está fracassando por falta de educação de base dos alunos que entram no ensino superior. Deixa eu colocar uma última questão ao professor. Eu lembro que numa conversa que nós tivemos aqui no canal, eu me lembrei de um pequeno livro do professor, e ousado, quase um Guimarães Rosa, criando uma nova palavra, apartação. Aí eu falei, puxa vida, na época eu ia muito à Editora Brasilense, aí do Caio Graco, que foi uma pessoa fundamental na produção de livros no Brasil. Eu digo que nós temos pessoas, esse Enio Silveira na Civilização Brasileira, o Caio Graco na Brasilense, lembrar lá mais no passado o Monteiro Lobato e a ousadia de criar uma editora com o nome dele, depois a Companhia Editora Nacional, depois criou a Brasilense junto com o pai, o Caio Prado, né, pai do Caio Graco. E aí eu estava lá na Brasilense, aí eu vi o livro ali, estava sendo feito, conversei com a editora, acho que era a Cláudia, se não me engano, que nessa época estava lá na Brasilense, faz tempo, aí eu li, eu falei, puxa vida, essa questão desse corte, dessa censura, eu justamente terminaria a nossa conversa de hoje, que claro que eu gostaria de ter outras, a relação entre essa apartação e a tragédia educacional brasileira. Total, gostei de você trazer. Esse foi um livrinho que a Brasiliense publicou meu, chamado O que é Apartação? O Apartheid Social Brasileiro. Naquela coleção Primeiros Passos, que era uma maravilha aquela coleção. Eu tentei mostrar que o Brasil não é mais um país de desigualdade, é um país de apartheid. Desigualdade é quando tudo é aos pouquinhos. Não, nós temos um corte. Por exemplo, entre quem está no ensino médio e quem está na universidade, tem uma desigualdade. Mas entre esses dois e quem é analfabeto, não é uma desigualdade, é um apartheid. E o apartheid sul-africano era entre raças. O nosso é entre classes. Termina a ser um pouco, um tanto por raça também, porque a pobreza no Brasil tem cor. Então termina um pouco pela raça. Mas quem tem um certo nível econômico não sofre do apartheid, sofre do preconceito, mas não da exclusão. O negro tem que mostrar que tem dinheiro, o branco não precisa mostrar. Mas depois que o negro mostra, ele é incluído. Já o pobre não, porque não tem o que mostrar. Então ele fica fora. E a educação? Eu não tenho dúvida que o caminho da superação do apartheid social é a educação da máxima qualidade com equidade para todos. Quando quando a educação de base for tão boa até o fim do ensino médio e para todos, a gente vai ter desigualdade. Vai, por causa do talento. Por exemplo, futebol. Você, como eu, todos nós jogamos bola quando era menino.
Até as meninas jogam bola. Mas quem chega na seleção é pelo talento. Por quê? Porque a bola é redonda para todos. Não tem bola quadrada para rico e bola redonda para pobre, ou o contrário. É o talento. É a educação que faz com que o talento leve as pessoas a usarem a sua capacidade para saírem de onde estão. Então é a educação. Agora eu concluo, já propondo uma nova conversa, é de como fazer isso. A minha proposta é que isso, e a polêmica, mas isso não será feito enquanto a educação for uma questão municipal e estadual. Ou a educação de base vira uma questão nacional, ou não vamos ter. Por isso que eu me preocupo com termos bom ministro, mas saber que ele vai ser sequestrado pelas universidades. Ele não vai ter tempo de agenda para ver como anda a educação em cada um dos quase 6.000 municípios. A educação é municipal de base, a universitária federal. Aí o governo federal, o presidente, cuida das universidades. O pobre e desiguais prefeitos, ou os pobres e desiguais prefeitos, cuidam da educação da criança. Tem que acabar. O Ministério de Educação tem que ser Ministério da Educação de base. O ensino superior vai para o Ministério de Ciência e Tecnologia. Ou a gente fecha 3, 5 ministérios e abre um para o ensino superior, se for o caso. Eu acho que não precisa. Mas enquanto não tiver alguém ao nível mais alto, que é o ministro, preocupado com as 50 milhões de crianças em idade escolar, enquanto essas 50 milhões estiverem distribuindo em 6.000 municípios aos cuidados dos seus pobres prefeitos, nós não vamos ter uma educação com a qualidade que o Brasil precisa para estar no século XXI e acabar com o apartheid. Se as crianças são municipalizadas, o apartheid vai continuar. Poxa vida, muito obrigado mesmo ao professor Cristóvão Buarque, aqui a entrevista que ele deu ao nosso canal. Tenho certeza que quem nos acompanha, todos os comentários que fazem nos nossos vídeos, certamente vão gostar desse nosso papo, das questões levantadas. Eu anotei aqui um sem número delas, vou deixar tudo guardado, e já de antemão, de forma oportunista, vou convidar o professor Cristóvão Buarque mais à frente para uma nova conversa para aprofundar essa discussão que é central no Brasil. É verdade, o vetor, eu até anotei aqui uma expressão, o vetor do progresso é a educação. É aquela grande questão. Sem educação, nós não vamos sair da situação que nós estamos. E no sentido mais geral, no sentido da economia, da força de trabalho, mas principalmente, professor, da cidadania. Não é possível ser cidadão sem ter educação. Quer dizer, eu acho isso aí central, né? Então, já de antemão, já deixo um pré-convite para um próximo encontro. Estou à disposição, eu tenho obrigação, gostaria de fazer isso e tenho tempo. Felizmente, cheguei numa idade que posso me dar o luxo de ter tempo para isso. Pode contar comigo, eu me sentirei com todo prazer para cumprir a sua obrigação de falar com uma pessoa como você e ter outros tantos, muitos por aí ouvindo. Um grande abraço para todos que estão conosco e estou pronto. Só avise o dia e a hora. Valeu, obrigado, professor.